Boa noite, amigos Telenauta. Hoje, uma sexta-feira, 3 de junho de 2016. Mais uma vez estamos aqui, na nossa querida e amada Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. Precisamente aqui na TV Diário do Sertão, para mais um programa, Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita, os Sirineus do Caminho, e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. E hoje, a mensagem reflexiva da gente vai ser como tema Em Ti Mesmo, de autoria do nosso querido Espírito Emmanuel e psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Tens fé? Tem em ti mesmo diante de Deus? Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor da dedicação elevada não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. O editorial desta semana tem como tema Lei e Vida, também de autoria de Emmanuel e psicografia também de Chico Xavier. Lei e vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Foi dito por Jesus, está registrado na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição da alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei
Não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Mensagem de esperança no seu momento musical apresenta a melodia Súplica a Jesus, com o grupo AME. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo.
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança do Grupo Espírita Os Sirindeus do Caminho. E agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 147 e 148 e o tema é sobre materialismo. Na questão 147, Kardec faz a seguinte indagação à espiritualidade superior. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche da presunção, pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Na questão 148, Kardec pergunta novamente: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles queriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Agora, amigos, vamos para o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E como tema dessa semana, nós trazemos um texto que fala sobre a corrupção dos outros. Quando avaliamos a situação geral do nosso país, ou talvez poderíamos afirmar do mundo, existe uma variação de opiniões entre as pessoas. Uns dizem que o grande problema é a educação, outros a saúde. Uns afirmam ser a violência e outros ainda que é a falta de emprego. Porém, dentro de uma análise mais ampla e sem que cada um veja suas necessidades pessoais, na base de todos esses pontos de conflitos e misérias, estaria a corrupção. Afinal, é ela que consome os recursos da saúde, da educação, da violência, da segurança e por aí vai. No entanto, fica fácil identificar a corrupção nos outros, principalmente na classe política. Afinal, quanto mais poder, maior a capacidade de fazer o bem ou o mal. Mas se a corrupção é tão sistêmica e instalada em nossa cultura, chegando ao ponto de nos orgulharmos de ser espertos, não deve estar a corrupção apenas num determinado grupo ou partido? Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no capítulo Obediência e Resignação, lemos um registro que evidencia a idade desse problema moral, dizendo que, abre aspas, ele, Jesus, veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção, fecha aspas. Assim, entendemos que a corrupção é um antigo desafeto da verdade e da paz, o que deve nos alertar para o fato de que devemos combatê-la, com muito mais ênfase e determinação. Mas a questão capital é: antes de combatê-la nos outros, devemos eliminá-la em nós. Sem essa regra sendo respeitada,
Não existirá o fim para a corrupção. Apenas cada um vai esconder a sua para evidenciar as dos outros. Quando o Evangelho fala sobre os falsos profetas, o que são eles, senão corruptores da moral e da fé? Sempre a corrupção. O caminho a seguir é o da eliminação total da corrupção em nós. Não admitirmos o troco que veio a mais. Não aceitar vantagem ou favores que não sejam legais. Nem meios para conseguir nossos objetivos que não sejam morais. Combater a corrupção é não vender ou trocar nosso voto. É não fazer algo ilegal, justificando o que todos fazem. E não vender um produto e entregar outro, ou adulterar as leis do trânsito e da convivência. Mesmo que nossas leis também sejam equivocadas, devemos utilizar dos meios possíveis para buscar a regularização, adequação ou moralização delas. A isso se chama progresso. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, lemos no item 3: enquanto o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Enquanto que a corrupção é mantida pela ideia de que podemos fazer errado, porque todo mundo faz. A moral do Cristo nos ensina a fazer o que é certo, mesmo sem ninguém fazer. Queria fazer um comentário, Samir, que deixei terminar o texto, que é muito delicado, né, esse assunto, uma faca de dois gumes. Mas só existe a corrupção porque, só existe o corrupto porque existe aqueles que são corrompidos. E muito de nós, né? Muito de nós, a gente, num momento desse que está se aproximando do momento político, né? Eleições municipais, e pneu de uma moto, pneu de uma bicicleta, É verdade. né? Uma receita médica, né? E vários e outros, né? Que, favores, entre aspas, que a gente, infelizmente, vende o nosso voto, né? Porque nós vamos atrás do que é nosso por direito. É. Mas quando a gente se corrompe por algo, como aqui fala, que não é da nossa convivência, algo que nos deixa ser corruptos, ou seja, quando a gente fura fila, quando a gente recebe um troco a mais, sabe que recebeu, mas não volta para entregar. Com certeza. E depois irmos atrás de querer que tenha verdade, de que nossos políticos, nossos representantes façam algo por nós, se nós mesmos não fazemos. Não fazemos. E a gente tem muito cuidado de não julgar nem condenar, principalmente os políticos no momento que estão lá, porque todos eles que estão lá Fomos foram nós que colocamos, então não foram lá de graça, né? Com certeza. E, infelizmente, eles têm aquele pensamento que também não é errado, a gente não está generalizando. Não. Eles pagaram e caro para estarem lá. Infelizmente, muito de nós, né, nos vendemos e ainda continuamos nos vender, né, sendo corrompidos e vendidos por ninharias, por favores, né? É a nossa mensagem. É isso. Que para não existir mais corrupção, começamos a mudança de nossas atitudes. Exatamente. Porque só assim, com a mudança de nós, de nossas atitudes, mesmo aquelas coisinhas pequenas que sejam nas convivências do dia a dia, se aquilo não mudarmos, então como é que nós vamos atrás de nossos direitos, nossos deveres com outros, se nós não mudamos? Você falou do dia a dia, e veio logo na minha mente, a gente, né, sem perceber, sem querer, a gente coloca já no costume, nós mesmos, até os nossos filhos, porque às vezes a gente só dá uma coisa a um filho nosso, se fizer, né, faça isso que eu lhe dou isso. Indiretamente a gente já está ensinando a moeda de troca Isso. para conseguir alguma coisa, né? Mas só depende da gente de mudar. Nunca é tarde para mudar, só depende da gente. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. Como é? TV Diário do Sertão.
De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. A flor da honestidade. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, a retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com a flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei,
eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança e agora vamos ao módulo Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre desvirtuamento sexual. Inúmeros males hoje são causados pelo desvirtuamento sexual. Qual seria um comportamento saudável em termos de sexo? A vida, portanto, saudável na área do sexo, decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conservações edificantes que proporcionam resistência contra os derivados, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontrem. As ambições mal conduzidas, toda frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionada pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego, dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas, sustentadas pela insatisfação, transmudam-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Considerando na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não pau de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que lhe tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Agora vamos para a programação semanal do Cirineu do Caminho. Vou me ajeitar aqui porque está extensa, viu? A relatividade tão praticamente todos os dias, né? Então vamos lá. Segunda e terça a gente tem o atendimento fraterno e o estudo do Evangelho e o atendimento fraterno a partir das 18h30. Às quarta-feira a gente tem o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o qual a gente está terminando. Eu sou um dos que estou participando. A gente está terminando agora em agosto. São 2 anos e meio de curso. Às quinta-feira, que a gente está vendo aí no vídeo, as palestras públicas doutrinárias. Sexta-feira, no caso hoje, logo após o programa, tem a evangeloterapia. Amanhã, sábado, a partir das 8h30, tem a evangelização infantil. No domingo, temos um curso, né, que a nossa companheira aqui, Samita, é uma das enfrentantes, coordenadora do curso. Eu chamo de pré-ESD, mas Samita pode passar melhor para a gente como esse curso no domingo, né, Samita? É um estudo básico de iniciação à doutrina espírita. Ou seja, quem tiver alguma dúvida em relação ao que seja o espiritismo, esse curso é justamente para isso, para conhecer do comecinho como foi que surgiu o espiritismo e tudo mais. Então, quem quiser participar é muito bem-vindo. Samita, eu sempre estou lá presente quase todos os domingos, que minha filha está fazendo, né? E eu já pude, né, de observar que o número de jovens, né, que estão fazendo esse curso, eu acho que hoje o total do participante talvez próximo de entre 40 e 50, Isso, né, Samita? Né? Justamente. Porque assim, por ser um curso até no final de semana, onde vários jovens durante a semana trabalham o dia todo, à noite não tem como participar de alguma atividade no centro, porque estuda. Então, quem quiser, no domingo, tem esse curso, que é muito bom. Muito bom, realmente. E vamos também, antes de a gente passar para o próximo bloco,
Você vai, hoje eu vou botar você para falar aqui. O EGES, né, que teve, é isso? Isso. Do domingo você participou também, né? Sábado e domingo, né? Fique devendo as fotos, porque nosso colega Wellington, que tirou as fotos, não me passou para mim poder fazer uma matéria para noticiar nas notícias do Movimento Espírita. Mas foi um evento muito gratificante, onde vários jovens do Alto Sertão paraibano participaram em São João do Rio do Peixe, né? Teve várias palestras, oficinas, peças teatrais, momentos de recreação. Foi um evento muito, muito bacana, onde o título do evento era O Jovem na Construção do Brasil, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E com quem Foi um eu evento muito conversei, bacana. né, essa semana, tanto alguns dos coordenadores e também participantes, né, seria nota 1000, né, para a organização, o ambiente, né, que um ambiente lá totalmente harmonizado, Isso, né, foi. isso foi muito, muito bom, muito proveitoso. Foi. Né, o local muito bom também, né. Foi ótimo, foi É isso? ótimo mesmo. E já fica o convite para o próximo EGES. Não sei aonde será, mas provavelmente não seja em São João, porque agora passaram 23 anos sendo aqui na cidade de Cajazeiras. Esse ano foi lançado o desafio para os nossos colegas de São João do Rio do Peixe, e eles aceitaram e conseguiram executar com êxito, né, esse evento, mas provavelmente seja em outra cidade aqui do Alto Sertão paraibano. E vai ficar assim, intercalando. Isso, e aqui, diante do programa, a gente parabenizar todos que participaram, organizaram, né? Cazuza, né, que é o Isso. coordenador, né? Me passaram que muito bem organizado, né? Isso. Então, que continue assim, que é anual, né? Isso. Não é isso? Sempre desse Sempre período, no né? meio, né, Né? no mês de do ano. maio. Não é isso? Então, então vamos continuar com a programação do nosso programa. E vamos agora noticiar as notícias do Movimento Espírita, que trazendo do EGES, né, que foi até esse texto que nós leremos, foi de uma oradora que estava lá, Isso. Yara Machado. João Pessoa. Isso, Foi, o Zanin de João falou. Pessoa. Isso. E esse artigo é dela. E ela fala sobre o adolescente e a religião. E vale, né, a gente pincelar aqui que uma boa oradora, né? Isso. Muito boa, né, Muito Samita? Então vamos lá. Como falou, o adolescente é a religião. A religião desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, por propiciar-lhe a visão da imortalidade, dilatando-lhe a compreensão em torno da realidade da vida e dos seus objetivos essenciais. Essa compreensão trazida pela veneranda Joana de Ângeles elucida e exorta os cuidadores familiares a trazerem para os filhos a perspectiva da espiritualidade, porta única para atender às determinadas dinâmicas psicossociais que a juventude, de modo natural, enfrentará em algum momento existencial. As perdas materiais e afetivas que permeiam a vida humana têm um significado educativo integral, se a consciência despertada pela ciência do ser imortal, que se é transitando e estagiando na forma física, para encontrar-se com o divino que habita a verdade de cada um, está em alinhamento. Assim, a religião assume um papel na contemporaneidade de trazer significativa contribuição ética e espiritual no desenvolvimento do caráter e na afirmação da personalidade do jovem em desenvolvimento. Dessa maneira, a busca do autoconhecimento, através da consciência de si, é uma colaboração que a religião pode ofertar àquelas mentes e corações em ebulição no estado juvenil. Aqueles que educam os filhos com valores necessários do intelecto da vida social também precisam com urgência validar o ser espiritual que se é, para dar à juventude a chance de reconhecer-se para além da existência atual. A fuga de si mesmo em atos do dia a dia que embriagam os sentidos juvenis nas baladas e festas profanas, onde as drogas e a irresponsabilidade corporal e
emocional, campeiam são movimentos infelizes que as famílias urgem observar e realizar o bom combate no sentido de apresentar o divino enquanto porta de cura da alma e não um rito religioso fora do espaço afetivo do ser humano. A religião de cada um pode estar alinhada ao coração de si mesmo, onde se estabeleça um carinho, uma atenção e a amorosidade de espírito que se é. Este campo de energia imortal que transcende a aparência física e os anos vividos na matéria. Enquanto se ensina ao jovem que a realidade é para além do corpo que ele habita agora, e por isso, cuidar do corpo e do espírito é uma necessidade diária. Está se auxiliando a humanidade a encontrar possibilidades de minimizar o egoísmo e a vaidade narcísica de uma sociedade cíndida pela fantasia do poder ilusório, pois que é provisória, deixando de lado a verdadeira riqueza que não perece, atenção à vida espiritual. Amar a existência e tirar o máximo de bom proveito dela. É reconhecer que a matéria está a serviço do espírito para que a evolução se faça a cada dia, aproximando a alma do Deus imanente. Educação espiritual para os jovens, uma tecnologia de ponta para a humanidade. Ô, Samita, vamos comentar novamente. A gente falou a respeito do EGES, né, e também do curso que está tendo lá no Sirineus, que é no domingo, né, a participação de jovens. Eu também observo muito, quando eu saio também na sexta-feira, na quinta, que eu vou para a palestra, na sexta para aqui, e no sábado, que eu fui dando uma voltinha nas ruas de Cajazeiras. E a gente vê, apesar, né, a droga, a bebida, né, as festas mundanas, né, estão sempre aí batendo na porta dos jovens. Mas eu estou percebendo também que as igrejas, além do centro espírita, como a gente já mencionou aqui, as igrejas também evangélicas, em especial, né, quantos jovens, né, eu vejo algumas igrejas evangélicas praticamente lotadas. É. E principalmente 80% praticamente de jovens. São jovens. Então é uma ação, né, que as igrejas, né, estão, pastores, padres e também as casas espíritas, que os jovens realmente, muitos mesmo, estão vendo esse lado, né, da espiritualidade e da alma, né? Porque é muito importante criarmos, eu como mãe, eu friso muito isso, eu como mãe, como evangelizadora infantil também. Eu prezo muito isso, eu digo que uma religião é muito importante para a criação de uma criança, né? Que tem que começar ali, de pequenininho, e até a formação, para quando chegar o jovem, em casa a gente educa, dizendo o que é certo, o que é errado, mas sem uma religião, que é a base moral. Eu digo que a base moral de uma vivência é a religião. Porque eu me lembro, eu tenho mais 4 irmãos, e quando a gente era pequena, a evangelização espírita era o dia de sábado, às 8h30, na saída para São João do Rio do Peixe. E a gente morava aqui próximo ao Açude Grande, do ladinho ali do Açude Grande. Andar a Cajazeira todinha para chegar lá. E mãe acordava a gente 7 horas da manhã. Aí a gente disse, não, mãe, deixa a gente dormir um pouquinho mais tarde. Mas não, acordem cedo pra gente ir andando. A gente sai lá de pé, lá do balde do açude e até lá no Sirineus. 2 coisas boas, caminhada, né? E a evangelização. E é isso que eu prezo muito hoje na minha filha, é isso. É verdade. Então, essa criação na religião. Para que quando cresça um jovem, sabendo conviver com tudo. Porque no mundo que a gente vive hoje, é muito triste a gente ver jovens aí no mundo das drogas, jovem roubando, matando, porque as drogas traz tudo isso, né? Com certeza. Traz o roubo, traz a prostituição. E quando o jovem é criado com base na religião, né? Não importa a religião, que seja espírita, seja evangélica, seja católica, mas que tenha uma religião para ter base, para saber o que é certo, o que é verdadeiro. Porque às vezes os pais de hoje em dia só pensam muito em trabalhar. Vou trabalhar para dar uma vida boa para os meus filhos e esquecem essa parte, né? Essa parte da religião, essa parte moral. De criar um ser assim, moral, para saber as coisas certas. Como você deixou bem frisado, né, no decorrer do seu comentário, né,
o alicerce moral, né? Que é justamente começar logo cedo, porque quando eles chegarem a uma idade de que a gente não vai mais poder controlá-los, não vai poder mais estar presente, porque os jovens vão começar a ter suas amizades, sair, eles vão ter aquele conceito já vão ter aquela alicerce moral de saber discernir o que é certo e o que é errado, né? Pelo menos a nossa parte, que a gente sabe que o espírito de uma criança é um espírito velho, porque vem de várias reencarnações, nós que somos espíritas. E já que vieram conosco, né, nós como os pais, a gente tem a obrigação, né, o nosso dever de fazer o que você passou aí. Com de dar esse certeza. alicerce moral a cada um, né? Porque o jovem pode tudo, né? O jovem, por exemplo, pode ir para uma Liberdade total festa, tem a hoje, né? liberdade. É isso. Pode ir para uma festa, pode ir para um passeio, para uma praça, tá com uma roda de amigos, mas saber o que eu posso fazer nesses lugares, né? Saber diferenciar o certo do errado. E mesmo estando dentro de casa, dentro do seu quarto, mas está vulnerável ao mundo Com por certeza. causa da nossa, né, internet, A tecnologia. tecnologia de Que a hoje. gente pensa que muitas vezes a gente faz, né, o bem do nosso filho, monta um quarto bem bonitinho, que quando eu era pequeno, no meu tempo, não existia quarto não, eram 5 lá em casa, dormia 2 no corredor e 3 num quarto. E às vezes 2 com uma rede por cima, quando um de vez em quando dava uma mijadinha na rede, molhava o de baixo, né? Hoje cada um tem seu quartinho, sua televisão, seu computador, tudo bonitinho. A gente faz tudo isso por quê? Porque a gente quer dar o melhor ao nosso filho. Mas, como você falou também aí no seu comentário inicial, a presença física, né, Isso. dos pais, né, de conversar, de dialogar, de mostrar o que é certo, o que é errado e fazer como sua mãe fez. Com certeza. Levanta, vai e vamos andando. E Porque hoje em dia você, agradeço, com certeza. exatamente, né? Eu levei alguns beliscãozinhos aqui, acolá e tudo, né? Era meio danadinho, né? Porque Mas hoje em dia os pais, eles vão trabalhar, vão para poder, né, dar uma vida boa para os seus filhos e também, assim, e enche a criança de cursos, né? É. A criança vai para a escola pela manhã e quando é à tarde vai para um curso de inglês, vai para um Reforço, né? reforço, vai para um karatê, para um Atividade balé, física, tal, isso. tal. Quando chega à noite, que é a hora de estar com a família, com a hora de conversar, vai dormir. primeiro na minha casa, eu e minha esposa, né? Tenho 2 filhos, já um homem e uma mulher já, que é 29, 28 anos, né? Estão conosco ainda, mas é uma que eu faço questão, é na hora da refeição, pelo menos almoço e o jantar, só começa quando tiver os 4. Que é pra gente pelo menos estar naquele momento ali junto, né? Porque daqui ali cada um vai pro seu quarto, vai pra sua atividade, a gente sai, não é isso? Pra ter essa interatividade, não deixar esfriar muito o relacionamento, não é isso? Mas vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Então, dando continuidade a essa base de família, né? Então, o livro dessa semana é sobre lar, alicerce do amor. Não foi combinado, né? Não. O papo aqui veio espontaneamente mesmo, né? Respeito, mas vamos lá. Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar, escola abençoada, onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar amplamente no meio social, o que foi assimilado no trato com os problemas enfrentados no relacionamento familiar. Com vasta experiência de trabalho assistencial no Departamento da Família, na Casa Espírita, a autora, Lucy Dias Ramos, ela buscou subsídios para enfocar vários temas ligados a problemas vivenciais com a criança, o idoso, o adolescente e os parceiros que na modernidade tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia no lar. Esse livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real, buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções o equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. A autora ressalta ainda que será no recinto do lar, edificado no amor, que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz,
depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar, estimado leitor, ou na restauração dos vínculos que permanecerão como pilotis estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Vamos aqui pro texto, né? Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar para a sua família. Samita, num programa aqui anterior, acho que foi com Sheila, a gente fez até um comentário a respeito do Evangelho no lar, né? A gente que faz o Evangelho, você que tem a sua religião, que gostam de ler a Bíblia, né, de fazer oração, reza, prece, a gente, com o tempo, é que a gente vai ter a ideia do que é o Evangelho no lar, quando a gente começa a fazer, né? A harmonia que fica no nosso lar, né? A proteção. É tão interessante que a espiritualidade diz que em cada lar que se tem um Evangelho no lar, se acende uma luz para a espiritualidade. Em cada casinha que fica, que se faz o Evangelho no lar, a espiritualidade se vê como uma luz, né? Que fica. Isso, e dependendo como a gente vai fazendo, né? Com amor, com dedicação, e não só por obrigação, Isso. né? Aí essa luzinha, ela vai ficando mais forte, até se tornar uma luz. É como eu digo aos meus alunos na evangelização, que a prece, quando nós fazemos, é como chocolate. Que quando a gente come o chocolate engolindo, a gente não sente o gosto de nada. Isso. A gente tem que comer o chocolate mastigando, sentindo gosto. É como a prece. A gente não pode fazer uma prece por obrigação. Até o Pai Nosso, já que a gente não quer falar algo do coração. Então vamos rezar o Pai Nosso, vamos, mas aquele Pai Nosso que está tal, não serve de nada. Degustando cada palavra, A gente tem que escutar o Pai Nosso. Isso. Falando o Pai Nosso é como uma prece. O Pai Nosso é uma prece decorada, né? Mas serve de toda forma. Quando a gente faz o Pai Nosso de coração, Ave Maria de coração. Exatamente. Vamos lá. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, o Hospital Infantil, e o seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado, pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Mais uma vez, chegamos ao final, né, de um programa Mensagem de Esperança.
Sempre eu gosto de comentar, voa o tempo aqui e desejamos a todos nesse final de semana, né, façam o seu evangelho, façam a sua oração, façam a sua prece, tire uma horinha, não só no final de semana, o dia tem 24 horas, 10, 15, 20 minutos, né, a gente tira para conversar com Deus, como Samita deixou bem claro, de coração, né, e tem também seu culto, sua missa, e nós temos nossa casa espírita, para a gente ir também nesse final de semana. Então que Deus, que Jesus, que Maria de Nazaré ilumine a todos, muita luz e muita paz nesse final de semana, para que segunda-feira a gente não tenha, né, notícias desagradáveis sobre até nós mesmos. Então vamos agora com Raul Teixeira, e o tema dessa semana é honestidade, para a gente encerrar o programa Mensagem de Esperança. Boa noite e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Na nossa vida diária, é muito importante a relação que estabelecemos com os outros. O nosso próximo, sem dúvida alguma, é a extensão de nós mesmos. E por causa disto, temos que convir quanto à importância desse relacionamento social. Normalmente, temos ouvido falar, muitas vezes, dos períodos, das fases em que o mundo é acicatado pelos atos negativos, pela desonestidade, pelo desplante, pelo antiético ou pelo imoral. Naturalmente que quando pensamos nessas coisas, avaliamos todos esses fenômenos relacionados aos outros. Fulano, Beltrano, Cicrano são desonestos. Mas em que se constitui a desonestidade? A princípio, nós poderemos pensar que a desonestidade seja o indivíduo furtar, roubar, tornar-se um criminoso, um traficante, alguma coisa que agrida a estrutura da sociedade, alguma coisa que denigra a condição humana. Dizemos que esses indivíduos são desonestos. Alguém que fraude alguma coisa, fraude o imposto de renda, fraude os compromissos que tem que cumprir, minta para não dar conta dos seus deveres, chamamos essas pessoas de desonestas. E quase nunca nos apercebemos relativamente ao nosso próprio grau de desonestidade. Mas o mais importante do que refletirmos em torno da desonestidade será falarmos a respeito da virtude oposta, que é a honestidade. Parece que o velho Rui Barbosa, na sua época, previu um fenômeno que hoje nós estamos vivenciando a largas. Dizia o Águia de Aia que chegaria um tempo em que o desplante antiético e imoral chegaria a tal nível que o indivíduo, que o homem teria vergonha de ser honesto. Parece-nos que isto vem acontecendo cada dia com maior intensidade. As pessoas, de modo geral, passaram a desejar se nivelar por baixo. Parece que para muita gente o bom é nivelar-se pelo inferior. Parece que é feio a pessoa ser digna, ser nobre, ser boa. Quando o indivíduo é do bem, se diz que ele é moralista. E passamos a ter uma vergonha enorme de ser moralista, como se moralista fosse um palavrão, como se ser moralista fosse uma ofensa. E deste modo, vamos abrindo mão dessa prerrogativa de ser honesto. Daí então, vemos quanto que a garotada, a juventude sem muito boa orientação, gosta de acompanhar os seus ídolos desonestos. Os ídolos dos filmes, da criminalidade,
os bandidos da tela. E certamente isso merece a nossa observação cuidadosa, isso merece nossos olhos atentos para que possamos orientar a nossa criança e ao nosso jovem para os valores da honestidade. A virtude da honestidade é fundamentalmente a virtude da coerência. Ninguém pode ser honesto se não for coerente. E nós nos perguntamos assim, mas o indivíduo será honesto por quê? Será honesto para quê? Nós deveremos viver a honestidade porque a honestidade nos confere harmonia interior, paz de consciência. É a honestidade que nos faz viver harmonicamente com a sociedade dos justos, dos bons, dos equilibrados, daqueles que são indivíduos do bem. Todo o processo de honestidade, então, reclamará a nossa coerência. E é essa coerência que deve tomar a nossa atenção. Todas as pessoas costumam ter aquilo que chamamos de sua escala de valores. Há indivíduos para os quais seus valores maiores se acham nas coisas materiais, nas coisas imediatistas, mas há aqueles que admitem que seus valores primordiais devem se encontrar nas questões sensíveis, nas questões psíquicas, espirituais, afetivas. E aí então encontramos o fio da navalha. É exatamente aí que muita gente se fere, é exatamente aí que muita gente se corta, porque a honestidade, sendo a virtude da coerência, propõe que estabeleçamos uma escala de valores. E nessa escala de valores, nós pontuaremos no topo, colocaremos na cabeceira aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nós mais desejamos perseguir na nossa vida. E a partir disto, teremos um incentivo a mais para vivenciar a honestidade. O programa de rádio Momento Espírita traz mensagens de otimismo e esperança. Para conhecer os textos, você pode acessar o site www.momento.com.br. As gravações estão disponíveis em CDs e livros, que podem ser solicitados pelo telefone 41 3225 2739 ou pela internet no endereço www.livrariamundoespírita.com.br. A partir dessa concepção de que todos precisamos ter uma escala de valores, e quer tenhamos consciência disso ou não, todos temos a nossa escala de valores, passamos a verificar que a honestidade precisa começar por nós. Devemos aprender a ser honestos conosco mesmos. Mas o que seria essa honestidade autovivenciada, vivenciada conosco mesmos? Fundamentalmente, deveríamos aprender a vivenciar, a pôr em prática as verdades que nós vamos conhecendo, gradativamente. Ninguém consegue colocar em prática da noite para o dia um novo ensinamento, uma nova proposta moral. Nós aprendemos que primeiro se desenvolve esse aspecto intelectual da vida, primeiro nós aprendemos coisas em nível intelectual e depois, com essa experiência que o intelecto nos vai dando, conseguimos colocar em prática pouco a pouco. É por isso que vemos muita gente religiosa que vive de forma estranhíssima. Vemos muitos médicos pneumologistas que fumam. Encontramos pessoas que tratam da mente dos outros, enlouquecendo a própria mente através dos expedientes mais estranhos. Achamos as criaturas que se entregam às drogas. O tabaco é uma droga, mas ele ensina para os outros como manter a saúde. Ele pede a Deus que lhe preserve a saúde.
Ele pede a Deus que lhe dê saúde. Como falamos, a honestidade é a virtude da coerência. Mas como pode ser coerente uma pessoa que pede a Deus saúde e queima a saúde na ponta dos cigarros, dos charutos, dos cachimbos? Como pode ser coerente uma pessoa que pede a Deus equilíbrio e se encharca de alcoólicos que o faz perder a lucidez? Como pode alguém pedir a Deus paz na terra, paz para si, para a sociedade, se tem o nervo à flor da pele? Se é uma pessoa de pavio curto, se não suporta ouvir nada de ninguém, nada que a contrarie, se é uma pessoa que somente gosta de ouvir elogios, ela é completamente desfocada da coerência. Desse modo, é importantíssimo que aprendamos a ser honestos conosco. Aqueles princípios já aprendidos e que são positivos para a nossa vida, vamos começar a fazer esforços para colocá-los em atuação. É natural, teremos que fazer esforços. Nós somos espíritos que provimos de um passado muito remoto, de muitos equívocos diante da consciência, muitos erros, muita tragédia que realizamos conosco mesmos e com os outros. É natural que agora que nós estamos desejosos de nos voltar para o bem, para o amor, para a luz, aprendamos gradativamente a ter essa coerência e a vivenciar o bem que nós pregamos para os outros, e a atuar na paz que queremos para o mundo, e a participar desse movimento de renovação do nosso planeta. E isto significa ser honesto com os nossos princípios. A honestidade não será somente a criatura não roubar, não furtar, não matar, não mentir, mas começaremos a ver que quem é capaz de mentir, de fraudar, de denegrir, de caluniar, será capaz de roubar. Porque já começa por roubar a paz dos outros, por roubar o espaço do outro. Toda criatura que é capaz de iludir as pessoas, de contar vantagens para tirar proveitos, ela será capaz de matar. Ela será capaz de sequestrar. Porque quem não é fiel no mínimo, como ensinou Jesus Cristo, nunca conseguirá ser fiel no máximo. Se nós não conseguimos ser fiéis nas coisas que estão mais facilmente sob o nosso controle, será muito difícil controlar as coisas que nos exijam muito mais sacrifício. Daí é importantíssimo verificar que nesses dias tumultuados do planeta, nós sentimos a necessidade da honestidade. Quando sentirmos alguma coisa em relação a alguém, boa ou não, digamos a esse alguém, e não ao entorno, nos trabalhos da intriga, da maledicência, da fofoca. Fulano, não gostei do que você fez. Beltrano, por que você fez isto comigo? Qual era a sua intenção? Mas quando gostarmos, também que tenhamos a grandeza de dizer muito obrigado. Meus parabéns. Você foi muito feliz e me fez muito bem. A honestidade é essa virtude que não teme dizer sim e nem teme dizer não. É por isto que o apóstolo Paulo nos pergunta nos Atos dos Apóstolos: que vinhes fazendo pelos caminhos? Vede prudentemente como andais. Andai como filhos da luz. E todo filho da luz, todo ser lucigênito, não pode andar sem espalhar claridade. E isto é ser honesto.